Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao novo compartilhamento, novamente um compartilhamento do Bhagavad Gita como ele é. Então, a Bhagavad Gita é a canção do Supremo. Então, a canção do Supremo, ela nos apresenta esta forma como ele realmente é, através da sucessão de discípulos, mestres e gurus, onde eles, nesse processo de sucessão discipular, eles foram passando os conhecimentos de um para outro, e nessa evolução de ideias, de liberação, de libertação, porque esses mestres, eles também fizeram um caminho árduo, um caminho difícil, que é o mesmo caminho que nós aqui na Terra tentamos fazer. Então, todas essas almas liberadas e libertas deste cativeiro terreno, eles são chamados de almas liberadas, aqueles que atingiram a autorrealização. E o que é atingir a autorrealização? É você, como alma, né? Porque eu sou uma alma em um corpo, né? Então, com essa concepção que eu sou uma alma neste corpo, eu preciso buscar, né, toda essa qualificação de autorrealização, porque a autorrealização é uma qualidade da alma. Eu jamais, né, eu sempre falo e repito, eu jamais, como alma em um corpo, eu vou me realizar na matéria. Eu vou usufruir da matéria temporariamente, dada por Deus, para que a gente possa receber aquilo que é do nosso merecimento. E dentro desse processo, eu vou usufruir, né? Mas o proprietário desse usufruto não é o meu corpo, e eu não sou proprietária das coisas materiais, que essas coisas materiais, elas vêm, né, em nossa direção, né, e ela traz esse aprimoramento de entendimento. Então, eu, como alma e um corpo, eu repito, jamais vou me realizar nas coisas materiais. Eu vou estar usufruindo delas, mas aqui e acolá vai acontecer fatos e eventos que eu vou me sentir que não estou completa, que eu não sou uma pessoa completa, eu não sou uma alma e um corpo completa. E se eu não sou uma alma completa, eu estou vazia. E se eu estou vazia, é porque eu estou olhando mais para o lado material do que para o lado verdadeiro do meu eu, que é a minha alma. Então, quando eu olho para o lado verdadeiro, eu me identifico como alma em um corpo, e essa alma, ela é servente a Deus. Deus é o nosso Pai, é o Criador, é a causa de todas as causas, né? É a causa de todas as causas, e sendo a causa de todas as causas, a razão de tudo que existe está dentro dessa causa suprema, que é o verdadeiro Pai superior, o verdadeiro Pai amoroso, que é, na filosofia védica, chamado de Krishna, o todo atrativo e o todo atraente. Então, a Bhagavad Gita, como ele é, veio nessa sucessão discipular, e Srila Prabhupada, foi uma alma autorrealizada aqui na Terra. E ele vem como mestre também dessa sucessão discipular. E por que eu estou falando em sucessão discipular? Porque a Bhagavad Gita que eu leio, que eu medito aqui com vocês, ela é autorizada. Ela é original. Então, o que está escrito aqui são palavras originais, são palavras de mestres puros e ascensionados, mestres que estão nessa sucessão discipular e que merecem todo o nosso respeito, porque eles andaram em caminhos árduos como o nosso, né?
e ele chegar a esse processo de autorrealização, transcendendo toda essa confusão material e se iluminando através dos conhecimentos védicos e através das escrituras sagradas. Então, Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 13, verso 15. Então, vou fazer minhas reverências. Agyana Timirandasya Agyana Janasalakaya Chakshu Militayena Ismai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas respeitosas reverências. Gratidão por chegar nas minhas mãos essa escritura sagrada, onde eu posso ter a oportunidade de contribuir para que as pessoas saiam da escuridão. Porque o verdadeiro conhecimento é aquele conhecimento que tira as nossas almas em corpos terrenos da ignorância. Porque nós vivemos na ignorância, nós não sabemos quem somos, o que estamos fazendo aqui. E a gente precisa, se quiser, claro, saber e evoluir para transcender todo esse processo de sofrimento que faz parte deste mundo material. Verso 15. A superalma é a fonte que origina todos os sentidos. No entanto, não os possui. Quem é a superalma? Deus. Deus possui todos os sentidos, como uma pessoa, né? Ele possui todos os sentidos e ele é o originador, ele é o que origina, desculpe a palavra errada, é aquele que origina todos os sentidos. No entanto, ele não os possui. Ele é desapegado, embora seja mantenedor de todos os seres vivos, então Deus mantém tudo. E ele não pertence a nenhum modo qualitativo da natureza material, porque ele é o Senhor que coloca esses modos qualitativos da matéria para que sejam testados nas nossas alminhas para a transcendência, né? Verso 16, porque o verso 15 eu já tinha feito, eu só fiz repetir. Verso 16. A verdade suprema existe fora e dentro de todos os seres vivos, móveis e inertes, porque é sutil, está além do poder visual ou cognoscitivo dos sentidos materiais. Embora muitíssimo longe, também está perto de todos. Então, aqui no verso 16, a verdade suprema é a verdade absoluta acerca de Deus, acerca do absoluto. E essa verdade, ela está contida em todos os seres vivos que movimentam-se e não movimentam-se. Então, eu me movimento, um animal se movimenta, mas uma árvore, ela não se movimenta. Então, ela é um ser vivo inerte, parado. Mas nem por isso deixa de ter a energia de Deus. As árvores, as plantas, os vegetais, os minerais, e por aí se vai. Essa energia é pura, é sutil. Ou seja, não dá para a gente ver com os nossos olhos materiais, com o nosso poder visual dos nossos olhos materiais, com o nosso conhecimento cognoscitivo, ou seja, com o tipo de conhecimento que nós temos limitados dos nossos sentidos materiais. Então, é preciso estudar e mergulhar dentro desse processo para que a gente possa entender essa verdade absoluta e a gente possa entender que ele está, apesar de ele estar no seu planeta, né, no planeta supremo, ele e também está perto de todos nós dentro do nosso coração. Né? A pessoa suprema reside tanto fora quanto dentro de cada entidade viva. Está presente nos mundos espirituais e materiais. Ele está perto de nós. Né? Ele está sempre sentindo bem-aventurança transcendental. Quem? Deus, o Supremo. Não podemos compreender como ele está utilizando sua opulência plena. Por quê? Porque isso é um departamento extremamente profundo que só as almas puras e transcendentais que alcançam esse conhecimento transcendental podem entender. Nós não podemos porque nós somos muito limitados, nós somos almas ainda presas, almas na ignorância, almas que ainda não sabemos acerca desse conhecimento. Mas estamos aqui tentando e lendo para compreender. Não podemos ver ou compreender com os nossos sentidos materiais. Para compreender Deus, não
para compreendê-lo, não nos podemos valer dos nossos sentidos e da nossa mente material. Aquele que purificou sua mente e seus sentidos através da prática da consciência de Deus, de Krishna, em seu serviço de servir a Deus, pode vê-lo o tempo todo, mas isso são almas liberadas, que estão libertas desse cativeiro terreno, que já atingiram essa supremacia da autorrealização como almas, já entenderam que elas não são os corpos, e sim almas, e que elas precisam sair dessa ignorância, e saíram dessa ignorância, e hoje gozam dessa transcendência ao lado da pessoa suprema, Krishna. E desenvolvendo a ciência e amor puro por Deus, podemos vê-lo sem interrupção. Isso é um fator comprovatório aqui na Bhagavad Gita, mas para isso a gente precisa se purificar, porque ninguém entra na casa de Deus cheio de máculas, toxinas e de impurezas. Isso é ilusão. A gente precisa se purificar, e a gente só se purifica estudando. Verso 17. Embora pareça estar dividido entre todos os seres, a super-alma nunca se divide. Sua situação é sempre a mesma. Ele é o mantenedor de toda entidade viva, devendo se compreender que ele devora e desenvolve tudo. Então, Krishna, o Supremo, está dentro e fora de tudo. Ele é o controlador de tudo. Ele desenvolve, ele aniquila, ele cria, ele recria. Ele diz, isso está bom, isso aqui não está bom. Ele vê toda essa confusão que está aqui no plano material, e com certeza ele deve ter os planos dele para o planeta Terra. E assim ele vai desenvolvendo tudo de acordo com o tempo transcendental, o tempo do Supremo. O Senhor está situado no coração de todos como a super-alma. Super-alma significa grande alma, e pequena alma somos nós. Na verdade, Deus não se divide, porque Ele está em todos, porque Ele é onipotente, Ele pode estar no coração de todos que Ele quiser, que Ele desejar, onipresente, Ele sabe de tudo que acontece, passado, presente e futuro, e Ele é onipotente, Ele tem todas as suas potências para exercer o que Ele desejar, né? Então, Ele está presente em toda parte, assim como para diferentes pessoas. Aí aqui Prabhupada, já é Srila Prabhupada, salve Srila Prabhupada, que trouxe o significado do Bhagavad Gita como ele é, Prabhupada diz, né? O sol aparece em muitos lugares, né? Então, assim, o Deus do Sol, né, que é um semideus que coordena o planeta do Sol, obedece às ordens do Supremo, então é o mesmo que dizer que Deus é o Sol e que ele está presente em todos os lugares. O Senhor Supremo, embora seja o que mantém todas as entidades vivas, devora tudo, ou seja, está tudo sob o controle dele. Essa palavra devorar tem no sentido de controlar, né, tudo. Isto é confirmado aqui quando o Senhor disse que viera para devorar todos os guerreiros em Kurukshetra. Então, na batalha, que existe as batalhas de Kurukshetra, existiu a batalha de Kurukshetra, Deus estava ali conversando com Arjuna, Krishna, e ele disse, não se preocupe, porque eu já sei tudo que vai acontecer aqui, e eu vou devorar todos esses seres que vêm com a intenção maligna de destruir a Terra, e eu preciso colocar a ordem, porque alguém tem que colocar a ordem aqui nesse planeta Terra. Ou será que sou eu ou você que me assiste que tem que colocar? Existe uma pessoa suprema, existe um controlador supremo, que ele vai aniquilar tudo aquilo que não é necessário. Então, Deus cria, Deus mantém e Deus aniquila, né? Então, assim, Deus é a origem de todas as entidades vivas. Então, nós somos originados, almas originadas do Supremo. Então, o Supremo, Deus é o nosso Pai. Então, o Pai sabe de tudo, o Pai está presente em tudo, e o Pai está acerca de tudo, sabendo tudo o que vai acontecer agora e sempre. Verso 18. Ele é a fonte de luz em todos os objetos luminosos. Ele está além da escuridão própria da matéria e é imanifesto. Ele é o conhecimento, o objeto do conhecimento e a meta do conhecimento. Então, Deus é o conhecimento. É o que a gente necessita conhecer, porque Ele é a meta a ser conhecida, Ele é o objeto a ser conhecido, o objeto supremo, e Ele se manifesta
em todos os corpos luminosos, né? Por quê? Porque ele está além da escuridão própria da matéria, porque aqui na matéria é um mundo de escuridão. Quando dá 5h30, 6 horas, a gente tem que acender a luz, senão a gente fica no escuro. Mas na casa de Deus, em outros planetas, não precisa de eletricidade. Lá já tem a própria luz do planeta exercido, no caso, que é emanado do brilho impessoal de Deus, porque Deus é uma pessoa e Deus se manifesta através de suas formas impessoais e indiretas. Deus é a fonte de luz em todos os objetos luminosos, como o Sol, a Lua e as estrelas, né? A literatura védica nos ensina que no reino espiritual não há necessidade de Sol ou Lua, porque lá existe a refulgência do Senhor Supremo. Foi o que eu acabei de falar. Que na literatura védica chama-se Mahat Tattva, né? No mundo material, os elementos materiais cobrem esse brilho impessoal, essa refulgência do Senhor. Por quê? Porque aqui na Terra, infelizmente, é tudo mais escuro. Não tem essa refulgência que existe nas outras moradas da casa de Deus, né? Por isso, para se conseguir luz neste mundo material, precisa-se da ajuda do Sol, da Lua e das estrelas e da eletricidade. No mundo espiritual não há necessidade dessas coisas. Foi o que eu acabei de falar antecipadamente. Tudo é iluminado, então aqui na Terra, infelizmente, precisa de luz, porque aqui ainda é escuro. E se a gente não acende a luz, a gente fica no escuro. E se a gente não acende a tocha da iluminação espiritual em nossas almas, a gente vai permanecer na ignorância espiritual, né? Então, assim, todo esse processo, né, é que nós precisamos nos render à Suprema Personalidade de Deus, porque essa é a meta de toda alma em um corpo material. Eu estou aqui para aprender sobre o Supremo, conhecer o Supremo, pesquisar sobre o Supremo, porque a minha meta como alma é me render à Suprema Personalidade de Deus, porque as almas que não são rendidas, elas são almas revoltadas e rebeldes. E aí, essas almas revoltadas e rebeldes caem nesse cativeiro material, nessa dor, sofrimento e lágrimas, né? Então, esses são os sofrimentos que precisamos transpor pelo nascimento e pela morte. Por quê? Porque a gente, quando vem aqui para esse plano, a gente vem para superar todas essas manifestações de sofrimento material. Ele está situado no coração de todos como controlador supremo, então não queiram controlar. Deus já controla, já está bom. A gente tem um Pai controlador que sabe o melhor para todos nós, né? Então, vamos ao verso 19. Assim descrevi sucintamente o campo de atividades, que é o corpo. O corpo, lembre-se, o corpo é o campo de atividades. O conhecimento e o conhecível. O conhecimento é sobre a alma, é sobre Deus, e o conhecível é o entendimento de que Deus é a super-alma e eu sou a pequena alma. Somente meus devotos podem compreender isto integralmente e então me alcançam e entendem a minha natureza. A gente não entende Deus, minha gente. A gente não tem esse conhecimento aqui no Ocidente. Não adianta buscar. Porque se fala de Deus muito superficialmente. A gente tem que buscar os conhecimentos védicos, porque se trazem à luz da tocha do conhecimento para que a gente aprenda quem somos nós e o que estamos fazendo aqui. Então, a Bhagavad Gita é um guia para a alma, para a gente sair desse enredamento material e despertar, acender essa luz, né? Então, aqui resumimos o corpo, o conhecimento e o conhecível, né? E este conhecimento abrange o conhecedor, o conhecível e o processo de conhecimento, que tudo se resume numa única palavra: Deus. É tudo isso, né? Então, o conhecimento perfeito pode ser compreendido pelos devotos imaculados do Senhor. O que são devotos imaculados? São devotos que não estão impuros. São devotos puros. Eu sou uma devota pura? Não, mas eu estou aqui tentando me limpar através desse conhecimento, buscando o conhecedor, buscando estudar, buscando compartilhar sabedoria, me esforçando, né, para que
eu entenda e ajude as outras pessoas a entender. Eu não sou erudita, eu não sou uma mestra, eu não sou uma guru, mas eu sou alguém, uma alma. Alguém não, eu sou uma alma, é preciso que a gente se acostume a dizer, eu sou uma alma no corpo material, servindo a Deus. E tudo que eu faço, tudo que eu como, e tudo que eu recebo, e tudo que eu dou primeiro em gratidão a Deus. Aí sim eu já estarei praticando meu serviço devocional. Conhecimento e desenvolvimento do conhecimento significa compreender a si mesmo em consciência de Deus. E assim, somos conduzidos pela consciência material para transferirmos toda a consciência de Deus para as atividades a Deus. E assim compreendermos que Deus é tudo, né? Deus é tudo, está em todos. Então, o campo de atividade do corpo, o processo de compreensão deste campo, a alma, pequena alma e a grande alma, superalma, descrevem aqui a devoção e os devotos que se qualificam para esse processo de entendimento, né? Para que possamos atingir a meta suprema. Qual é a meta suprema de uma alma e um corpo? Conhecer a natureza de Deus. A natureza, o desfrutador e a consciência. Esse é o 13º capítulo. A natureza de Deus, o desfrutador que é Deus e a consciência de Deus. Em tudo e em todos. De imóvel a móvel. Então, assim, é um conhecimento transcendental que é difícil de ouvir, difícil de entender, mas não é impossível. Então, a Bhagavad Gita abre essa tocha do conhecimento e acende essa luz para tirar todos nós da ignorância material com essa tocha do conhecimento da transcendência, do clique de sair dessa ignorância material. Com gratidão, eu encerro mais um dia de Bhagavad Gita. Gratidão.